Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Sexta-feira, 13 de lua cheia, minhas amigas. Ó, a semana começou bem agitada, com os interrogatórios da trama golpista e terminou com uma reviravolta. Nesse caso, né? Tivemos a prisão de um ex-ministro do governo Bolsonaro, o Mauro Cid prestando novo depoimento. Vera, o que esses fatos de hoje, quer dizer, esses fatos de hoje, eles podem interferir de alguma forma no julgamento da trama golpista? Olha, Débora, a gente não sabe ainda a extensão de provas que a Polícia Federal reuniu de que, de fato, o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado, estava tentando obter, via consulado de Portugal, lá em Recife, um passaporte para que Mauro Cid deixasse o país. Essa é a alegação principal que levou à sua prisão, mas ele nega, ele diz que os seus contatos com o consulado foram para obter um documento para o seu pai, um passaporte português. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver as provas que a PF reuniu, porque é assim que a PF tem procedido, ela tem aberto a íntegra das provas quando a investigação caminha, quando ela já cumpriu os seus objetivos. A prisão do ex-ministro Gilson Machado é para não obstruir as investigações, ela tem essa justificativa. A Polícia Federal e o Ministério Público tinham também opinado pela nova prisão do Mauro Cid, e o ministro Alexandre de Moraes chegou a acatar, mas depois revogou antes dela ser executada, dizendo que tinha recebido outras informações, novos documentos e que não seria necessária a prisão do Cid, só um novo depoimento e apreensão do celular dele. Então foi isso que foi feito, ele foi levado ao comando militar para prestar um novo depoimento, que durou muitas horas, e agora a reviravolta que pode haver, a mais significativa, é a anulação ou não da sua delação. A defesa vai tentar, e eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai resistir. Mas essa é a principal reviravolta que pode haver. Quanto ao resto do que se espera do andamento da ação, eu acredito que isso não vai ter muita influência. Esse caso do Gilson é claramente um caso lateral, não mexe em nada no que está sendo investigado. E mesmo o novo depoimento do Cid também não interfere naquilo que é mais substancial que se tem até agora. O Vera, o ex-presidente Bolsonaro está batendo na tecla de que o Mauro Cid teria mentido em juízo. Caso seja comprovado que ele mentiu, isso pode levar à anulação da delação e, nesse caso, também à perda de todas as provas? Pois é, Carol, essa vai ser a grande discussão. E a defesa, claramente, de todos os céus, vai bater na tecla da anulação da delação. O que aconteceu? A gente viu no dia do depoimento do Cid aquela pergunta que tinha cara de pegadinha feita pelo advogado Celso Villard, que é o advogado do Jair Bolsonaro, para o Mauro Cid. Ele perguntou, olha, a conta do Instagram, @DéboraR702, você tem conhecimento de qual é? Gabriela R702. Você tem conhecimento de que conta é essa? O Cid ficou ali titubeante, deu uma hesitada, falou, olha, não, mas a minha esposa se chama Gabriela, então eu não sei. E aí ficou claro que algum objetivo havia naquilo. E hoje a revista Veja traz uma reportagem de capa mostrando que, cravando que ele teria mentido, porque essa conta, Gabriela R702, seria uma conta, na verdade, que ele estava usando com um nome falso para conversar com pessoas e, inclusive, criticar o ministro Alexandre de Moraes, criticar a maneira como foi feita a delação, isso mesmo depois dos anexos já terem sido firmados. Então, se isso aconteceu, se ficar comprovado que foi ele mesmo que utilizou, pode sim ter um efeito sobre a delação dele. Eu notei hoje, ao longo de todo o dia,
interlocutores do ministro Alexandre de Moraes muito preocupados em dizer que a delação está íntegra, mas eu acho que é cedo para afirmar que ela esteja íntegra. Mesmo que ela venha a ser anulada, lembremos que é uma delação que já teve muitas idas e vindas, e que muita gente questionava, inclusive antes desse fato, ela ter sido mantida. Mas digamos que ela seja, enfim, anulada, que não dê para salvar, que fique evidenciado que ele mentiu, etc., até que ele estava tentando fugir, o que poderia ser também um outro fator para levar à anulação. O que se diz é que as provas permanecem íntegras, porque a maioria dessas provas não foi obtida pela colaboração dele. Foram provas ao contrário, obtidas à revelia dele. Muitas coisas que ele tinha apagado nos seus dispositivos eletrônicos e que foram recuperadas pela tecnologia. E a partir daí, quando as provas já estavam em poder da PF, é que ele aceitou fechar uma delação. Então, essas provas permanecem, mesmo se a delação dele for anulada. Esse é o entendimento que eu colhi de procuradores, de integrantes do Poder Judiciário e até mesmo os advogados têm essa crença. Embora eles achem que deveria ser tudo anulado e eles vão tentar uma nulidade geral, eles não têm a esperança de que isso vai colar. Vera, enquanto o bolsonarismo presta contas à justiça, o governo Lula enfrenta mais uma crise, dessa vez uma piora na relação com o Congresso. É uma situação de impasse? Tem alguma luz no fim do túnel? Olha, Débora, neste final da semana eu não consegui colher qual seria essa luz no fim do túnel. O que seria ali a ação de parte a parte para que as relações saiam disso que de fato virou um impasse. Porque, vamos lembrar, né? A gente começou a semana no domingo com uma reunião que se estendeu até de madrugada na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, em que se discutiu, tudo bem, a gente vai revogar o decreto do IOF, beleza, então eu vou mandar isso aqui no lugar. O Haddad apresentou as linhas gerais do que seriam as medidas alternativas do governo. E ali na reunião, aparentemente, ficou tudo bem. Ah, legal, manda essas que essas passam. Tanto é que na saída da casa do Hugo Mota, o Haddad deu uma entrevista ao lado dele e do Davi Alcolumbre, dizendo que tinha sido uma reunião histórica. Não se passaram nem 12 horas e o presidente da Câmara deu uma guinada, dizendo que não havia acordo para a aprovação dessas novas medidas. A partir daí, a relação foi só degringolando, porque depois vários partidos da base fecharam questão contra as novas medidas do governo. Foi editado um novo decreto na quarta-feira restringindo o aumento do IOF. E aí o presidente da Câmara marcou para segunda-feira próxima a sessão que vai votar a urgência da discussão de uma série de decretos legislativos para derrubar este novo decreto. Ou seja, nada que o governo apresentou como possíveis soluções para o impasse foi aceito pela Câmara. São 3 versões e 3 delas refutadas pelos deputados, que falam em corte de gastos, mas como a gente está discutindo ao longo da semana inteira aqui no Viva Voz, não fazem nada para mostrar onde cortar e, ao contrário, até criam algumas novas despesas. Então, diante disso, é difícil vislumbrar qual seria esse ponto de retorno, onde estaria consenso possível, quem estaria disposto a ceder aqui ou ali para que as relações entre dois poderes não se esgarcem completamente a 1 ano e meio da eleição. O país não pode ficar 1 ano e meio sem que o Congresso vote nada do Executivo. Isso é disfuncional, isso nos levaria a ficar paralisados, estagnados como país, com uma série de medidas econômicas e de outra natureza tendo de ser votadas. Então, eu imagino que todo mundo vai ter de ceder um pouco. Não dá para o presidente da Câmara também ceder totalmente à oposição. Ele é presidente da Câmara como um todo e tem a responsabilidade com os projetos que estão no parlamento, que estão lá. Então, eu acho que talvez o fim de semana sirva para mais uma rodada de conversas e tentativas de negociação. Uma outra notícia importante da semana foi a retomada do julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e o Supremo formando maioria para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos criminosos postados. Quando é que esse julgamento acaba, Vera? O que deve acontecer de imediato? Ninguém pediu mais vista, então ele está ali, ele prossegue, deve prosseguir
nessa semana, na semana que vem, mas que é uma semana mais curta por conta do feriado, então não dá para dizer se a gente já termina esse julgamento imediatamente. Por enquanto, o que tem são 7 votos a favor da ampliação da responsabilização das chamadas Big Techs. Quem falta votar? Faltam votar a ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin e ministro Nunes Marques, porque o Gilmar Mendes antecipou o voto dele. Então, vai ser retomada, na verdade, só depois do feriado a sessão, agora eu estou vendo aqui, é só no dia 25 que vai ser retomado o julgamento, e a partir do final dele, quando ficar ali consignado essa maioria que já existe, vai se redigir o voto final, o voto que vai ser o acórdão dessa nova interpretação do Marco Civil da internet, a partir da qual, sim, as Big Techs passam a ser responsabilizadas por conteúdos falsos e criminosos postados pelos seus usuários. Isso é uma mudança e tanto. É algo que o Brasil vem ensaiando fazer há um tempinho, mas o Congresso recuou quando estava na iminência de aprovar uma lei nesse sentido, e agora o Supremo toma frente no julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Então, vai ter chiadeira certamente, vai haver provavelmente um movimento para que o Congresso retome esse protagonismo, retome o assunto. Olha, esse assunto é nosso, não é do Supremo, mas eu acho que é tarde demais para isso. E vai ter reação das empresas de tecnologia, das redes sociais, para tentar minimizar esse impacto e evitar que essa responsabilização gere aí uma incerteza quanto ao que eles podem fazer ou não no Brasil. Então, a gente pode esperar reações tão logo esse julgamento termine. Vera, indo agora para o cenário internacional, também foi uma semana bastante difícil, bastante tensa. Começamos com os confrontos em Los Angeles e agora uma guerra aberta entre Israel e Irã. O que esperar dessa situação toda? Mais confronto, né, Débora? Porque a gente tem à frente aí das principais potências e das potências bélicas, inclusive, líderes com tendências autocráticas, bastante autoritários e que não têm nenhuma preocupação em restaurar a paz. Se a gente lembrar a retórica vazia da campanha de Donald Trump, era aquela bravata de que ele acabaria com as guerras num instante, acabaria com a guerra da Rússia na Ucrânia e acabaria com a guerra do Oriente Médio. Nenhuma das duas acabou e as duas tiveram novos lances bem preocupantes. Agora a gente tem um confronto aberto entre Israel e o Irã, depois do bombardeio israelense em Teherã. Agora os mísseis balísticos do Irã conseguiram romper a barreira de proteção de Israel e atingiram Tel Aviv, tem feridos, e os líderes iranianos dizem que isso não vai parar. O Trump já se meteu, já está mandando reforços lá para a região para ajudar Israel. Então, a chance de uma escalada para uma guerra total no Oriente Médio, ela existe, ela é real, concreta e ela preocupa muitíssimo o resto do mundo, mas o que a gente sabe e que continua valendo é que os organismos multilaterais são absolutamente impotentes para fazer frente a essa escalada desses líderes absolutamente descomprometidos com a paz. Então, a gente vai assistir ainda a outras cenas dessas que são muito preocupantes, muito perturbadoras, e eu não vejo nenhum cenário de pacificação no horizonte, porque todo mundo está apostando tudo que tem na radicalização e não na moderação do conflito. Tem, claro, um grande temor de um conflito nuclear, né? E a gente está aqui, fica imaginando que essa guerra está distante, né? Mas a gente tem uma comissão brasileira presa em Israel, por exemplo, né? E de certa forma, isso nos afeta diretamente também, porque tem impactos muito grandes, não só geopolíticos, mas na economia, né? Impactos gravíssimos. A gente tem essa comitiva dos prefeitos que foi a Israel para ver uma série de equipamentos lá, convite do governo israelense, e aí foram instados a sair correndo para se proteger em abrigos diante da instabilidade que se sucedeu ao ataque de Israel ao Irã. E o Itamaraty vai ter que agir em relação a isso, a outros brasileiros que estejam nos dois países, e o presidente Lula vai ter de se posicionar de alguma maneira nesse tabuleiro que fica cada vez mais complexo e mais difícil para quem não está envolvido diretamente no conflito e para quem propugna a paz.
porque a ONU está inerte e Trump e Netanyahu estão absolutamente alheios a qualquer apelo por mais moderação, por algum tipo de cessar-fogo. Muito bem. Vamos de música, então? Vamos de música. Eu tomei um susto hoje de manhã, que a gente recebe aquelas notificações de músicas novas, com um disco inteiramente novo da Lued Luna. E ela lançou um disco há 2 semanas, inteiramente novo. Eu falei, nossa, mas de novo, né, Marte? Voltamos no tempo? Não. São 2 álbuns inteiramente inéditos, os 2 com intervalo de menos de um mês. Então a gente está falando de uma artista que está com muito a dizer, absolutamente prolífica. E esse de hoje, né, o anterior chamava Um Mar para Cada Um, e esse de hoje chama Antes que a Terra Acabe. Eu achei o título do álbum bastante sintomático e emblemático nessa semana que a gente está vivendo, que eu acabei de relatar, e essa música que eu escolhi chama Apocalipse, também tudo a ver com o momento. Ela e o Seu Jorge cantando, pode soltar. Antes que a terra acabe, quero me acabar nela. Caibo bem na tua cama, eu te chamando de preta, você dizendo que me ama. Quantas línguas falar mesmo, quero todas na minha boca. É muito bacana, o disco todo tem essa pegada mais jazzística, recomendo muito para esse friozinho, cai muito bem. Obrigada, Vera, bom fim de semana para você, até semana que vem, que é uma semana mais curta porque tem feriado. Mas acho que não vai ter chance de não ser agitada, não. Estarei no feriado, a folga acabou. Então, Estarei também. Tchau, tchau. Estarei aí com você, Carol Moreno. Tá bom, beijo, Vera. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, até.